Olá, tudo bem com você? Vamos abrir a carta de Deus nesta manhã e ler Atos capítulo 2. Neste capítulo encontramos a aplicação prática do poder do Espírito Santo na igreja. O resultado foi tremendo, como você verá. Nós vemos aqui uma descrição de uma igreja cheia do Espírito, uma igreja missionária, unida, fraterna, dinâmica, devota e admirada pelas pessoas. A unidade e fraternidade caracterizavam a igreja cristã primitiva. Se você quer conhecer realmente o dom de línguas verdadeiro, também é neste capítulo que você encontra a explicação do que é o tal dom de línguas, o que é falar em outros idiomas sem ter estudado essa língua. E você percebe no contexto do capítulo que o dom de línguas se manifesta para o evangelismo, para a pregação do evangelho, a fim de alcançar pessoas que falam outros idiomas e que precisam ouvir a palavra de Deus. Deus nos capacita para fazer aquilo que nos é impossível, e esse mesmo Deus continua agindo dessa forma na vida da igreja. Quando não temos condições, quando não temos a capacidade necessária, Deus nos dota com o seu poder e envia seu Espírito para fazer essa obra. Foi uma tremenda oportunidade de espalhar a verdade. Havia ali naquela ocasião, naquela festa de Pentecostes, judeus de dezenas de nações. Judeus que voltariam depois para suas casas, para suas regiões de origem e levariam a mensagem de Deus, espalhando assim o evangelho como era plano de Deus desde o princípio. No verso 6 encontramos que não havia nada de língua estranha naquela situação. Cada um ouvia os discípulos falarem em sua própria língua. A língua pode até ser estranha ou estrangeira para quem fala, mas não para quem ouve. Era compreensível. O dom de línguas, numa igreja em que todos falam a mesma língua, é como o dom de cura, onde todos são sãos, onde não há necessidade de cura. Versos 12 e 13. Diante do evangelho, alguns demonstram interesse e outros zombam. Nós vemos ali que os discípulos foram acusados de estarem embriagados. Como estariam embriagados se estavam falando claramente, inteligivelmente e com coerência e lógica? Porque os zombadores realmente não compreendem e aí iniciam suas chacotas, suas zombarias. Pedro se levantou com os 11, ou seja, Pedro pregou um sermão, Pedro apresentou um sermão e os 11 o traduziam para as demais línguas, para os demais idiomas ali presentes. E o interessante é que, dos versos 14 a 16, Pedro usa a Bíblia para explicar o que estava acontecendo. E nos dá um exemplo tremendo aqui de utilização da palavra de Deus como resposta. Verso 18, a promessa é para nós também, servos e servas de Deus. Aqui é dito que o mesmo poder vai acompanhar a igreja todo o tempo, em todos os tempos. Então nós devemos hoje também fazer como os discípulos, unidos, clamar pelo poder do Espírito Santo, a fim de sermos capacitados para terminar a obra de Deus. Porque sem o derramamento do poder do Espírito, a igreja não cumprirá sua missão. Verso 20, aqui Pedro menciona Joel capítulo 2 e cita os sinais astronômicos que antecedem a volta de Jesus, sinais que já aconteceram. Portanto, sabemos que estamos vivendo no tempo do fim, no fim do tempo do fim. O verso 21 tem uma promessa maravilhosa, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é para todos. Deus seja louvado por essa promessa. Pedro prova que o texto só pode se referir a Jesus, ali nos versos 27 a 32, uma vez que Davi já estava morto e sepultado. Davi não subiu ao céu, diz o apóstolo Pedro, ele está no pó da terra aguardando a ressurreição. Verso 34, o Senhor disse ao meu Senhor, Deus Pai, conversando com Deus Filho. Aqui Pedro está explicando para aqueles judeus reunidos a divindade de Cristo e que ele é o Salvador aguardado, era o Salvador esperado, prometido nas profecias. O resultado de um sermão poderoso, os ouvintes se arrependeram. Todo sermão deve levar as pessoas a perceber a condição espiritual delas. Todo sermão deve conter um apelo para que os pecadores se arrependam. Senão não é sermão, é uma mera palestra. Verso 38, com Cristo é um pacote completo, batismo, perdão e capacitação. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Essa foi a promessa proferida pelos lábios inspirados do apóstolo Pedro. A promessa é para nós também, a todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. É o que está escrito no verso 39. Verso 40, salvem-se desta geração corrompida. Convenhamos, esse conselho é mais atual do que nunca, né?
Verso 41, o que faríamos com o mesmo poder e a mesma convicção? 12 homens sem recursos, mas cheios do Espírito Santo, levaram num dia 3.000 pessoas à conversão. A verdadeira conversão cria o senso de comunidade. Não existe mais o meu, o teu, mas o nosso. Verso 44 mostra que aqueles cristãos viviam em comunidade. Aqueles cristãos se preocupavam uns com os outros. Aqueles cristãos tinham o amor verdadeiro no coração. Essa vida em comunidade, alguns ousam até chamar de comunismo verdadeiro ou coisa parecida, ela só existe realmente em pessoas que têm o coração convertido. Não será uma revolução social que trará justiça, que trará uma sociedade justa e correta, igualitária, porque quando as pessoas não são convertidas, o egoísmo impera e sempre haverá aqueles que quererão acumular poder, riquezas e injustiça será praticada. Unicamente no reino de Deus é possível uma vida de comunidade, de igualdade, porque pessoas com o coração convertido naturalmente desejam o bem do semelhante. A religião era a vida diária dos cristãos. Verso 46. Hoje, para muitos, é um departamento, uma parte da vida, um assunto talvez para o fim de semana. A religião deve ser o centro da vida do cristão. E nós vemos isso na igreja primitiva. O principal propósito das reuniões dos cristãos era louvar a Deus, e é dito que eles se reuniam todos os dias no templo, nas casas. Os cristãos de hoje, talvez, quando muito, se reúnem aos fins de semana e fazem da religião apenas uma tradição, um costume ou algo parecido. Verso 47: quem vive a verdadeira religião tem a simpatia de todo o povo, e Deus vai acrescentando à igreja aqueles que vão se convertendo. Infelizmente, é a hipocrisia que repele. Quando as pessoas percebem que não há poder real na igreja, não se vive aquilo que se prega. Esse capítulo, o capítulo 2, é tremendamente importante e serve de exemplo à igreja dos tempos atuais. A igreja precisa do poder do alto. A igreja precisa dos dons do Espírito para terminar a obra de pregação. E essa conversão e capacitação tornarão a igreja um ambiente acolhedor, um ambiente cheio de amor, onde Deus reina. Nós precisamos realmente viver a igreja de Atos. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia do nosso Deus que salva e capacita.